Sabe aquela sensação de que política é um bicho de sete cabeças? Pois é tanto jargão, tanta discussão complicada que muitas vezes mais afasta do que aproxima a gente, né? Mas e se a gente tentasse tirar o tal do politiquês da conversa? Com base no livro de Carlito Neto, a gente vai fazer exatamente isso. Mergulhar nas regras do jogo democrático para que todo mundo possa entender e, o mais importante, para que todo mundo possa participar. Vamos nessa? Olha, para começar, essa frase do livro já dá o tom da nossa análise. Ela é forte, né? A ideia aqui é que ficar de fora, ser indiferente à política, isso não é uma posição neutra, não. Pelo contrário, essa escolha tem consequências bem reais e o que está em jogo é, na verdade, muito, muito alto. Então vamos para a nossa primeira parte. A gente vai explorar aqui uma ideia bem provocadora. Será que a complexidade e a falta de conhecimento sobre política podem, na verdade, ser usadas para controlar a população? E a premissa do livro é bem direta. Uma população que não entende o seu papel como cidadã acaba sendo, digamos, muito útil para líderes que não têm as melhores intenções. Ou seja, o desconhecimento sobre como funciona todo o processo democrático é apresentado como um jeito sutil, mas super eficaz de dominação. Ok, mas como é que a gente chegou até aqui? Para entender as regras do jogo hoje, não tem jeito, a gente precisa dar uns passinhos para trás na história. Vamos ver como essa estrutura toda foi sendo construída, sabe, peça por peça. E a nossa viagem começa lá na Grécia Antiga. A palavra política vem de polis, que era basicamente a cidade-estado. Naquela época, cada cidade era uma unidade independente que administrava a si mesma. Era ali que as decisões sobre a vida de todo mundo eram tomadas. Agora, o interessante aqui é ver como essa ideia foi se transformando. A gente sai da democracia direta dos gregos, passa pela administração gigantesca e complexa dos romanos e depois, uau, séculos de monarquia, com os reis governando por um suposto direito divino. Foi só lá no Iluminismo que a coisa começou a virar, com a ideia de separar os poderes para evitar a tirania. E isso abriu caminho para as repúblicas modernas que a gente conhece hoje. E isso nos traz a uma diferença que é fundamental. Lá na Grécia, os cidadãos iam lá e votavam direto nas leis. Ponto. Hoje, na nossa democracia, que é a representativa, a gente elege pessoas para fazerem isso em nosso nome. E por quê? Bom, é bem simples. O modelo antigo simplesmente não funciona em países com milhões e milhões de habitantes. Seria impraticável. E aqui está a grande sacada, a virada de chave, inspirada por pensadores como Montesquieu. A lógica é, se o poder todo fica concentrado na mão de uma pessoa só ou de um grupo, a chance de dar muito errado é enorme. Qual foi a solução, então? Criar um sistema com diferentes braços do governo, um de olho no outro. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Certo. Agora vamos trazer essa conversa toda para a nossa realidade. Como é que essa estrutura de poder dividido funciona na prática aqui no Brasil? Vamos dar uma olhada na mecânica do nosso sistema político. Então, no Brasil, o poder é dividido em três. De um lado, o executivo, que administra. Do outro, o legislativo, que cria as leis. E, fechando o trio, o judiciário, que garante que essas leis sejam aplicadas corretamente. A ideia é que nenhum deles seja mais importante que o outro. Eles precisam trabalhar em harmonia e, ao mesmo tempo, fiscalizar um ao outro para manter o equilíbrio do sistema. Mas aí vem a pergunta: esse sistema representa todo mundo de forma igual? Este gráfico aqui mostra um desafio e tanto. Olha só, as mulheres são a maioria da população brasileira, certo? Mas elas ocupam só 15% das cadeiras no Congresso. É uma diferença gritante, que levanta questões bem importantes sobre quem de fato tem voz na hora de criar as leis do nosso país. E já que estamos falando de legisladores, a eleição deles talvez seja uma das partes mais confusas do nosso sistema. Muita gente acha que é simples, quem tem mais votos ganha, mas não é bem assim. A lógica é outra, e entender isso é essencial. Para eleger deputados e vereadores, a gente usa o sistema proporcional. E o que isso quer dizer? Que o que mais importa não é só o voto que uma pessoa recebe, mas o total de votos que o partido dela consegue. Com base nesse total, uma fórmula, o tal do quociente eleitoral, define quantas cadeiras cada partido vai ter direito no parlamento. E é aqui que a coisa fica, bem, no mínimo, surpreendente. Por causa desse cálculo todo, um candidato supervotado pode acabar não sendo eleito, enquanto o outro, com bem menos votos, consegue a cadeira. Isso acontece porque os votos do partido funcionam como um empurrão. Eles acabam puxando os candidatos mais votados daquele partido para preencher as vagas que o partido como um todo conquistou.
No fim das contas, o voto acaba fortalecendo um projeto coletivo do partido e não apenas uma única pessoa. Entender essas regras já é um passo gigantesco. Agora, vamos para a parte final e tentar conectar todo esse conhecimento com o papel de cada cidadão na democracia. Sabe, é um grande erro achar que a participação na democracia acaba na urna, a cada 2 anos. A nossa Constituição garante muitas outras formas de exercer a cidadania. Movimentos sociais, associações, protestos, tudo isso são ferramentas legítimas e, olha, muito poderosas para influenciar as decisões políticas do dia a dia. E com isso, a gente volta para o ponto central. Essa ideia, que é uma paráfrase da conclusão do livro, amarra tudo. A falta de conhecimento sobre como o sistema funciona não é só uma desvantagem, não. Ela se torna uma arma nas mãos de quem quer manipular o jogo para se dar bem. Ou seja, conhecimento é literalmente uma forma de poder e de defesa. E então, a gente termina com essa reflexão. Entender as regras não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Saber como a democracia funciona, com todas as suas forças e também com suas falhas, dá para a gente as ferramentas para participar de um jeito muito mais consciente. A pergunta que fica no ar não é mais o que é política, e sim o que fazer com esse conhecimento todo.